saudar a eleita do Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Uma imensa satisfação poder voltar nesse momento no nosso culto online para poder transmitir para você uma porção da Palavra de Deus e nesse momento transmitir a última mensagem da série de pregações e reflexões que eu fiz segundo a história de José, registrada em Gênesis a partir do capítulo de número 37. Nós passamos aqui um pouco da jornada desse moço, tivemos a intenção, fazendo isso, de poder transmitir para vocês uma palavra de esperança que mostrava como que uma pessoa chamada por Deus poderia lidar em situações de calamidade, de aflição e que circunstâncias alheias estavam ali interferindo no seu pleno desenvolvimento. José tem muito que ensinar para a gente nesse sentido. Essa mensagem ela vai abranger 3 capítulos do livro de Gênesis, 43, 44 e 45. E ela forma o desfecho da história de José, pelo menos da etapa em que ele ainda está ocultando a sua verdadeira identidade. Nessa mensagem aparece algo um pouco diferente na história de José, que nós vamos ter um segundo personagem que vai ter um protagonismo muito forte e essa participação dele é bastante determinante para nós vermos como que Deus conduziu a história de José e dos seus irmãos até que pudesse finalmente acontecer a reconciliação. Apenas rememorando você, a última mensagem que eu trouxe termina com os irmãos de José voltando para sua casa, com Simeão ficando preso no Egito por conta daquele incidente que foi promovido por José para poder revelar seus irmãos, e a palavra dada por José para os irmãos de que eles não deveriam voltar ao Egito se eles não levassem consigo o seu irmão Benjamim. Esse cenário foi montado por José de uma forma bastante estratégica porque era a intenção dele revelar seus irmãos, da mesma forma era a intenção dele ver qual era a condição do coração dos irmãos nesse novo momento da história, sendo que, depois de 15 anos dos acontecimentos que levaram ele até o Egito, ele gostaria de saber realmente se o coração dos seus irmãos tinha mudado ou não. A participação de Benjamim nessa história é muito importante porque Benjamim, assim como José, é o único filho que sobrou de Raquel, que era a esposa amada de Jacó, e José poderia averiguar se a maturidade dos irmãos havia sido elevada, se eles haviam sido transformados realmente, se o trato que eles destinassem a Benjamim fosse melhor do que o trato que eles destinaram a José no passado. Então a estratégia de José está lançada. E agora cabe a um dos irmãos de José, Judá, assumir responsabilidades para que todo aquele plano de José pudesse se concretizar e a família de todos eles pudesse ser preservada naquela carestia que estava assolando o mundo antigo. Diz a história sagrada que a comida que eles trouxeram do Egito, os mantimentos que eles tinham, mais uma vez estavam se esgotando. Jacó, seu pai, então pede que os irmãos voltem para o Egito para poderem renovar ali a quantidade, o estoque de alimentos deles, para que eles pudessem, com isso, continuar sobrevivendo no meio daquela situação, aquela calamidade global que eles estavam vivendo. Quando isso acontece, Judá toma a palavra e ele fala para o seu pai que aquele homem que eles haviam encontrado no Egito, que é José, o irmão, mas que eles não sabiam, havia dito com muita categoria de que ele não aceitaria o retorno dos homens caso o irmão mais novo, Benjamim, não os acompanhasse. Obviamente, nessa hora, pesou a Jacó a possibilidade de perder o último filho que lhe restava da esposa que ele tanto amava. Então ele titubeou e ele então temeu que essa situação levasse a um fim ainda mais desastroso do que a própria fome. Judá então agora, empoderado com a maturidade que ele adquiriu, revisando sua vida, revendo suas ações, arrependido certamente do que ele havia feito no passado, ele assume então a responsabilidade perante seu pai de conduzir os irmãos até o Egito, com Benjamim junto, e dando a ele a palavra de que traria Benjamim de volta. Nós conhecemos a história e nós sabemos que, humanamente falando, não havia nenhuma garantia de que, de fato, alguma coisa ruim não poderia acontecer. Mas o problema que acontece aqui agora é que Judá percebe que ele foi colocado em uma circunstância
em que ele não poderia mais se conservar na sua zona de conforto. E aqui é o primeiro momento que eu quero parar e refletir com vocês. A fé, ela se trata realmente de nós assumirmos responsabilidades e assumirmos também posturas ousadas, muitas vezes, para podermos cumprir com o nosso papel, glorificar o nosso Deus e viver a fé na sua plenitude. Judá entendeu nesse momento que ele tinha diante dele a possibilidade de morrer de fome, juntamente com seus familiares, ou de dar um passo ousado que poderia garantir sua sobrevida e mudar radicalmente a sua história. Infelizmente, muitos cristãos vivem um cristianismo hoje muito estagnado na zona de conforto. Os anos passam, eles se habituam a servir, a se movimentar, a trabalhar naqueles aspectos da vida onde eles têm mais familiaridade e eles são completamente avessos à mudança. É óbvio que quando Deus nos criou, Ele nos dotou de dons espirituais, talentos naturais que dão para nós uma boa posição no reino, em uma área de atuação onde certamente nós teremos mais segurança para nos movimentarmos. Mas não é só isso que Deus tem para a gente. Quantas outras oportunidades e possibilidades nós, cristãos, podemos explorar se nós aplicarmos a nossa fé, buscarmos direção de Deus e aceitarmos as inúmeras oportunidades diárias que Ele coloca diante de nós para ocuparmos o nosso espaço no reino e para com isso partilharmos com ainda mais pessoas aquilo que Ele tem nos dado. Infelizmente, alguns cristãos passam anos estagnados, passam às vezes períodos imensos da sua vida presos em situações que eles tentam de todas as formas agarrar-se sem querer abrir mão daquilo, e isso acaba fazendo com que eles percam a chance de viverem experiências ainda maiores com Deus. Judá percebeu que ou ele se arriscava e salvava todos, ou todos poderiam se perder. E eu e você precisamos nos conscientizar que temos que assumir com ousadia o risco da fé. O cristianismo não se trata de escolhas fáceis e simples. Nós vivemos em uma sociedade muito carregada por uma filosofia chamada hedonismo. Hedonismo significa você colocar o prazer acima de qualquer outra coisa. A nossa sociedade ocidental ficou envaidecida com o hedonismo. Ela quer prazer a todo custo, ela quer estar bem. Olha os hinos que são cantados na igreja, olha as pregações. Tudo trata hoje de bem-estar, de vitória, de milagre, de sobrenatural. E essas coisas parecem fazer com que os cristãos pensem que a vida diz respeito a eles, mas não é assim. Tudo no universo diz respeito a Cristo. Tudo acontece por causa de Cristo. Tudo foi feito por causa de Cristo. A nossa vida gira em torno dele e não ele gira em torno de nós. Nós precisamos nos conscientizar que o chamado ao discipulado é um chamado que envolve risco e atitude da nossa parte. Para aqueles por quem ele morreu na cruz do Calvário, os seus eleitos, os seus escolhidos, Jesus fez um convite adicional, o convite para que eles sigam as suas pisaduras. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Certamente, negar-se, tomar a cruz e seguir alguém não são convites que envolvam zona de conforto. São convites que envolvam a decisão diária de se renunciar, de falar não, de assumir responsabilidades, de se colocar na brecha para ser usado por Deus, para ser um instrumento nas mãos dele. Nós nos habituamos a aceitar que tudo que Deus tem para a gente está resumido em uma ou duas coisas que fazemos bem, quando na verdade o reino de Deus é pleno e há infinitas possibilidades de fazermos mais para o Senhor. Eu quero desafiar você nessa mensagem. Certamente, Deus está falando com você. Há algo mais do Senhor para a sua vida. Existe algo além que você pode viver. Existe uma frase secular que eu gosto muito, e essa frase ela diz assim: você terá a vista da montanha que você quiser ter. Então, se você já teve o prazer de subir uma montanha ou um monte, você sabe que quem está embaixo vê algumas coisas, mas a melhor visão é de quem vence o medo para olhar lá de cima.
E Deus está me inspirando a dizer para você, está na hora de vencer o medo. Está na hora de aceitar que os ciclos estão mudando e que Deus espera algo diferente de você. Judá assumiu responsabilidades e está na hora de você assumir também. Os irmãos vão ao Egito. Chegando lá, entregam para José alguns presentes que o seu pai pediu que eles encaminhassem. A primeira coisa, eles levaram de volta todo o dinheiro que foi restituído quando José devolveu a eles o investimento feito nos cereais que havia no Egito. Com esse gesto, eles estavam dizendo para José, nós não vamos nos aproveitar da bondade que você fez para nós. Eles estavam dando uma prova de caráter. Certamente, esse gesto mostraria para José que eles eram pessoas idôneas. Mas havia uma segunda coisa acontecendo muito interessante. Jacó pede que os seus filhos levem para José alguns presentes, dentre eles arômata, mirra e bálsamo. Era uma coisa que deixaria para eles uma memória olfativa muito evidente. Quando José recebesse esses presentes, ele ia se lembrar de alguma coisa que aconteceu com ele 15 anos atrás. Porque em Gênesis capítulo 37, o versículo 25, da mesma forma nós lemos que aquela caravana de ismaelitas que estava levando José preso para o Egito, traziam consigo arômatas, bálsamo e mirra. Você certamente se lembra de alguma comida que você comeu e parece que na memória você sente aquele cheiro, aquele aroma maravilhoso. Quando José recebeu esse presente, certamente ele se lembrou da caravana que levou ele escravo para o Egito e isso fez com que a sua memória fosse ali ativada e renovada e ele pôde perceber que aquele evento tão triste de 15 anos atrás teve uma reviravolta tão grande e que foi produzida por Deus e ele agora estava ali ocupando a mais alta posição no Egito e vivendo o melhor de seus dias. Era como se Deus estivesse dizendo para José, José, eu estive com você no pior do seu momento e eu vou estar com você no melhor também. Esse Deus que nós servimos, ele é interessante, ele é maravilhoso, ele é glorioso, porque ele se compromete em ser a nossa companhia. A Bíblia fala que quando Jesus ele volta aos céus e ele dá uma ordem para os discípulos que fossem fazer o trabalho dele nas nações, ele diz assim, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vencemos porque nós estamos em boa companhia. Nós vencemos porque ele prometeu estar conosco. Nós conseguimos viver a caminhada cristã vencendo o pecado e buscando na santificação a expressão de que fomos iluminados pela fé, iluminados pelo Espírito para crermos no Evangelho, porque nós temos uma boa companhia conosco. Você não foi deixado sozinho. O Deus do passado é o Deus de hoje. Deus é o mesmo e Ele está com você, te ajudando, te fortalecendo e Ele vai permitir circunstâncias que vão fazer você lembrar a respeito da fidelidade dEle. José recebe os presentes, olha os irmãos e ele vê um rostinho diferente ali. Era o seu irmão Benjamim que ele tanto queria encontrar. Ele então pergunta para os irmãos, esse é o mais novo? É esse aqui que é o irmão mais novo? E eles assentem, sim, esse é Benjamim, nosso irmão mais novo. Quando José escuta isso, ele profere uma bênção para a vida do menino e ele diz assim, Deus te abençoe, meu filho. José, sendo governador do Egito, poderia invocar qualquer uma das diversas divindades que tinha lá. Eles tinham Ra, eles tinham Anubis e tantos outros. Mas ele invoca o nome de Deus. Ele invoca o nome do Deus hebraico. E nessa hora, eu acho que os irmãos pensaram, esse camarada deve conhecer a nossa cultura, deve conhecer a nossa fé, porque ele abençoou Benjamim com o nome de Deus que nos foi revelado. E então José, já muito consternado por aquele momento, aquele reencontro, ele se ausenta, ele chora copiosamente e ele pede que o banquete seja servido e os irmãos são colocados sentados estrategicamente conforme a idade de cada um. Aquilo é maravilhoso para eles. Benjamim recebe uma porção 5 vezes maior do que a dos demais. Isso também deve ter sido maravilhoso aos olhos dele. Esse momento de celebração preparou José para a última etapa que ele faria para revelar seus irmãos. Os irmãos, então, são despedidos por José para seguir sua viagem, mas José orienta um dos seus servos a deixar uma taça de prata dentro do mantimento que Benjamim estava levando.
Quando os irmãos se distanciam, os servos de José vão até eles com uma acusação, obviamente tramada por José, claro. E eles dizem assim: olha, por que vocês fizeram mal com o nosso Senhor e vocês levaram a taça que ele usa para fazer as suas adivinhações? É claro que José não é adivinho, mas aquela fala era uma forma de deixá-los assim, dentro do contexto de que José era um governador do Egito e que ali o povo tinha práticas pagãs. Quando eles ouvem isso, eles se desesperam e falam: como que nós poderíamos fazer mal para alguém? Nós não faríamos isso. Com qualquer um de nós que vocês encontrarem essa taça de prata, essa pessoa pode ser levada escrava, pode até ser morta. E quando o elemento é procurado com cada um deles, eles encontram justamente no cesto que Benjamim está levando. Nessa hora vocês imaginam a aflição desses irmãos. Eles estão revivendo aquilo que aconteceu com José. Agora eles têm a chance de deixar Benjamim sozinho à morte e voltar para o seu pai, ou eles podem agora interceder para que o menino seja poupado. Graças damos a Deus que o tempo fez bem para eles e eles cresceram com o tempo. Eles voltam todos a José e ali eles intercedem pelo irmão, em especial Judá. Mais uma vez assume o protagonismo e ele conta para José a história que José já sabia, toda a história do que aconteceu, e ele diz assim: meu senhor, Deus está trazendo à tona a nossa iniquidade. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que falhou com o irmão, ele reconhece que ele não quer causar um segundo agravo ao seu pai, ele reconhece que ele não pode voltar para casa sem um dos seus irmãos, não podemos deixar ninguém de fora. Nesse momento, ele se apresenta para José, dizendo que ele estava disposto a ser substituído pelo irmão, para que o seu pai não sofresse maior agravo e para que o seu pai não perecesse de tristeza. Nesse momento, José já não aguenta mais. Ele pede que todos os funcionários saiam e ele então se revela aos irmãos. Deixa escancarado para os irmãos quem ele é. E aqui, e essa parte eu já caminho para o final dessa série de reflexões, nós temos o momento mais nobre da história de José. Quando José finalmente se apresenta aos seus irmãos, ele diz assim para eles: sou eu, José, vosso irmão, como está o nosso pai? Ele pergunta tudo e ele fala assim: olha, não fiquem preocupados, não foi vocês que me mandaram aqui para o Egito, mas foi Deus que me mandou para preservar a vida. Essa fala de José é muito importante porque ele conseguiu discernir todo o cenário que estava acontecendo e ele conseguiu então separar os fatos ruins que ele viveram do relacionamento ruim que ele tinha com os irmãos. É claro que os irmãos tinham culpa do que eles fizeram. É claro que eles eram culpados pelo que José sofreu. Mas José percebe que a vida dele não é tão importante quanto o plano que Deus tem com ele e o plano eterno que Deus tem de levar a salvação que haveria de vir pela descendência dele para todas as nações. Nossa sociedade tem vivido realmente, eu já falei isso anteriormente, um sentimento tão mimizento em que as pessoas pensam que tudo que acontece diz respeito a elas. Você está cansado de ver pessoas que são escravizadas pela vitimização, que se acham as coitadinhas, que acham que todo mundo se levanta contra elas, que acham que todo mundo não gosta delas, quando na verdade elas deveriam se ocupar unicamente em discernir, em entender, em compreender o que Deus está querendo fazer em cada circunstância que elas passam. Quando nós não temos essa percepção, nós podemos nos levar por circunstâncias, nos deixar levar por experiências que vão ser escravizantes para nós. Eu percebo aqui que José poderia agora fazer um momento lacrador e ele colocar os pingos nos is com cada um dos seus irmãos, mas ele simplesmente decide virar a página. Ele não tem coragem de se colocar na posição de juiz, porque ele sabe que juiz é só Deus. E ele simplesmente entende que se Deus é soberano, isso que aconteceu foi permissão de Deus para algo que Deus haveria de fazer. Na fé reformada, nós temos um cuidado muito grande em ressaltar a soberania de Deus. Nós cremos em absoluto que Deus governa todas as coisas, todas as circunstâncias. Tudo acontece
debaixo de um cuidado e um controle milimétrico de Deus. Por isso, meus momentos ruins aconteceram pela permissão de Deus, os meus momentos bons aconteceram pela permissão de Deus, e tudo isso está acontecendo não por minha causa, mas para a glória de Cristo, para que o plano eterno de Deus se concretize. José poderia agora lacrar, mas ele prefere liberar o perdão. Agora José poderia acontecer e fazer, mas ele prefere virar a página. Nós precisamos virar a página. Nós precisamos deixar que Deus coloque dentro de nós a sua visão. Nós precisamos aceitar os movimentos de Deus e perceber que nós somos simplesmente instrumentos que Ele usa por misericórdia, mas tudo está acontecendo porque Ele tem agido na terra. Essa percepção faz com que a gente perceba Deus nas lágrimas que derramamos, nas orações não respondidas, nas esperanças que não se concretizaram, nos sonhos que foram abortados. Tem coisa que realmente tem que passar. Tem coisa que realmente tem que morrer, porque o que Deus tem é maior. Eu percebo que nesse tempo de pandemia, infelizmente, nós ainda vemos irmãos que não entenderam isso. Ainda vemos pessoas muito ocupadas em mostrar o que são, mostrar o que fazem, mostrar o que podem, e tão pouco preocupadas em ressaltar a glória de Cristo e a vontade de Cristo. A gente tem acompanhado na internet a vanglória de algumas igrejas, querendo exibir as suas decisões no meio da pandemia, os seus feitos no meio da pandemia, porque elas querem mostrar que são alguma coisa. Nós precisamos, em contrapartida, cairmos de joelho na presença de Deus e pedirmos para Deus, nesse momento quem tem que aparecer é o Senhor, e não só nesse momento, em tudo na nossa vida. Nós queremos ressaltar cada vez menos o que fazemos, o que somos, e evidenciarmos cada vez mais aquilo que o Senhor é. Eu não fui chamado para mostrar o que eu faço, eu fui chamado para mostrar o que Cristo fez. Temos que deixar Deus nos dar essa percepção para realmente vivermos, andarmos e nos movermos na esfera do reino de Deus. Porque sempre que Deus não está sendo glorificado, Deus não está agindo, Deus não está ali. Deus só está onde o nome dele é glorificado. E nós temos que ter essa percepção. Se quisermos que as pessoas vejam Deus na nossa vida, temos que glorificar o seu santo, bendito e maravilhoso nome. Nesse momento, José escancara a verdade para os irmãos, libera o perdão definitivo, coloca Deus no palco da história. Olha, eu estou aqui porque Deus quis preservar a mim e quis preservar a vocês também. Tudo diz respeito a Ele, meus irmãos. Vamos virar a página. Nesse momento, os irmãos então são esclarecidos dos fatos que se sucederam, eles conseguem receber o perdão liberado pelo irmão e eles próprios se arrependem. A Bíblia fala da comoção que aconteceu nesse encontro. E agora, José traz a sua família para o Egito, aonde eles vão passar cerca de 4 séculos preparando o terreno e o cenário. Primeiro, para que a nação israelita seja preservada. Segundo, para que a promessa de que o descendente de Abraão abençoaria as nações da terra. Terceiro, para que Israel possa, pelo poder de Deus e no ministério de Moisés, participar do êxodo para herdar a terra prometida. E quarto, para que nós possamos saber que o Deus de José é o nosso Deus e ele realiza os seus propósitos na terra. E esses propósitos dizem respeito à salvação que ele tem para mim e para você. Desejo de coração que essa palavra te abençoe, edifique a sua fé em Cristo e que você possa, firmado na fé, passar por todo esse processo que nós temos enfrentado e fazer isso para honrar e para glorificar o seu Criador. Que Ele te abençoe.